that Satan used to make Adam sin by her power of lust. Notem, Satanás usou, foi a Eva para fazer com que Adão pecasse por meio de seu poder de desejo. The same, doing the same thing today. Agora, o mesmo fazendo a mesma coisa hoje. Bobbed hair, painted faces, sexually dressed. Notem, cabelo cortado, rostos pintados, vestes sexuais. See? She does that and don't know that every one of those things is contrary to the Word of God. Ela faz isso e não sabe que cada uma dessas coisas é contrária à palavra de Deus. To cut her hair makes her a dishonorable woman, a prostitute. O cortar o cabelo a faz uma mulher desonrável, uma prostituta. Shorts puts her disgraceful. O vestir shorts a põe em desgraça. Sexy dresses on her makes her a prostitute. And she don't know it. Now, Por vestidos sensuais lhe faz uma prostituta e ela não sabe. the holiness of God because the lust of Satan. Não por causa da santidade de Deus, mas pela concupiscência de Satanás. She causes her Adam to lust for her. She took off the clothes that God dressed her in back in Eden for her journey through this wilderness. She took them off. She stripped herself down. When God had her wrapped all over in skins, she's beginning to shave a little off each time. Now she's back to where she was at the beginning. Ela fez com que seu Adão, ela incita para que seu Adão a deseje. Tirou as roupas com as quais Deus a vestiu ali no Éden para sua viagem através do deserto. Ela as tirou, se despiu toda quando Deus a tinha toda envolta em peles. Ela tem começado a desnudar-se um pouco de cada vez. Agora ela está de novo onde estava no princípio. Now she's come to wearing her underneath clothes. Agora tem a seu Adão vestindo as roupas interiores dela. A man put on them little old sissy-looking shorts. Amen. Homem pondo shorts que se parecem efeminados e saem fora. I don't think there's much man to him. Eu não creio que haja muito de homem nele. He is the biggest sissy I know of. Ele é o maior efeminado que eu saiba. See, she's got her perverted Adam to act like she. Vem, ela tem conseguido fazer com que seu Adão pervertido proceda como ela. Wearing her underneath clothes. She's seen what she could do out in her when she took off all of her clothes but her underneath ones. Vem, vestindo a roupa interior dela. Ela viu mais além do que podia fazer quando tirou toda a roupa. Porém, as interiores... The shorts, of course, that's a woman's underneath clothes. And here... Esses shorts, por certo, isso é a roupa interior da mulher. Is wearing them now. Which, according to God's original word, is an abomination for a woman to put on a garment that pertains to a man, and a man to put on a garment that pertains to a woman. From the original word. Think of it. E aqui seu Adão está vestindo-se agora, o que conforme a palavra original de Deus, é uma abominação para a mulher vestir a roupa que pertence a um homem e o homem vestir a roupa que pertence a uma mulher, da palavra original. Pense nisso. Graças a Deus. Boa noite, irmãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Até aqui tem nos ajudado o Senhor. Amém? Se você quiser anotar aí a leitura bíblica, Deuteronômio, capítulo 32, do 1 ao 12. Deuteronômio, capítulo 32, do 1 ao 12. Será a leitura que o irmão Odair Henrique usará nessa noite. Hino de número 81. Se às vezes os problemas da vida parecem insolúveis, segura na mão de Jesus. Segura nas mãos de Jesus.
Se às vezes os problemas da vida parecem insolúveis, fazendo até mesmo em momento você a chorar, mas quando é um crente fiel e se vê neste apuro, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Se as trevas que cercam agora parecem intensas e já não se sente coragem mais de caminhar, eleve seus olhos agora com fé para o alto. Segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Um dia bem certo eu sei findará todas as lutas. Espinhos e pedras pra mim sei que não haverá, porque Cristo breve, muito breve, levará seu povo. Segurando nas mãos de Jesus subirei a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus e comece a cantar. Segura nas mãos de Jesus, segura nas mãos de Jesus, e todas as lutas da vida você vencerá. Aleluias, graças a Deus. Nós aprendemos hoje de manhã que nosso dever é andar com Deus, né? E não Deus andar conosco. Segurando na sua mão. Hino de número 42. Eu vagava neste mundo, não tinha paz nem um segundo, a porta da salvação. Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. Vi então a porta aberta e o homem estava perto, então eu parei pra ver. Era um homem de branco, com seu rosto
igual um santo, era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia para mim, ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Quando na porta entrei, perto de Jesus cheguei e senti o seu amor. E Jesus com braço forte, isso foi a minha sorte, o meu fardo ele tirou. Isto era o meu pecado, mas Jesus tem perdoado e limpou meu coração. Nessa porta tenho entrado, tenho Cristo ao meu lado e também a salvação. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua e uma voz bem perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que esta porta vai fechar e muitos sem salvação. Hoje a oportunidade, amanhã pode ser tarde. Aonde tu vais ficar? Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Aleluia, graças a Deus. Irmão Gideones, por favor, nós vamos orar ao nosso Deus. Nós não temos nenhum pedido aqui por escrito, mas se você tem o seu, faça isso através do levantar de suas mãos, colocando diante de Deus todas as suas necessidades. Querido Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, por ter nos trazido até aqui na Tua casa, Senhor, para louvar a Ti, Senhor. Que o Senhor continue conosco, Senhor, no restante deste culto, Senhor. O Senhor dá aquilo, Senhor, que nós precisamos, Senhor, que nós viemos buscar, Senhor. O Senhor abençoe, Senhor, o pregador, Senhor. Que o Senhor unja o Senhor para trazer-nos a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor com as nossas ofertas. Dizem ser
vez de louvores a pranto, fraqueza em lugar de poder. Murmuraram assim no deserto, em Mara Israel murmurou: oh, não vem que Deus está perto, jamais seu auxílio negou. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. E mesmo se as ondas rugirem no revolto e bravio mar, os céus poderás ver se abrirem, se um hino tua alma cantar. Não temas ciladas nem morte, pra cima tu deves olhar. O leme segura bem forte, até do céu a luz raiar. Se um hino cantar tu puderes, nas horas de grande aflição, então voarás se quiseres até a celeste mansão. Nas asas da águia levado, bem perto do mar de cristal, e por fim então libertado, a terra chegar celestial. Em vez de murmurares, canta um hino de louvor a Deus. Jesus quer te dar vida santa, qual noiva levar-te para o céu. Graças a Deus. Irmãos, com toda reverência em espírito, vamos receber então o pregador dessa noite, irmão Adair Henrique, sobre o toque do hino Somente Crer, Somente Crer. Senhor nosso Deus, amado Pai Celestial, mais uma noite aqui estamos
muito agradecidos a Ti, ó Deus, pela graça do Senhor e pela Tua misericórdia, em nos trazer à Tua casa para louvarmos o Teu santo nome, para, Deus, rendermos este culto em louvor a Ti, em agradecimento, e também para alimentar as nossas almas com a Tua pura e santa palavra. Nós Te pedimos, ó Pai, que o clamor de cada alma aqui presente possa ser saciado pela Tua palavra. Nós não sabemos a necessidade dos corações, mas o Espírito Santo discerne aquilo que a Tua igreja precisa. Que o Senhor possa dirigir estas simples palavras de modo a alimentar o Teu povo. Que o Senhor nos ajude a sair deste culto melhores do que entramos. Nós cremos que o Senhor está aqui. Nós cremos que o Espírito Santo está aqui. E por isso cremos que sairemos ricamente abençoados. Pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite, irmãos, na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma vez, um prazer estar aqui, rever cada um dos irmãos aqui, firmes, não é? Firmes na rocha inabalável. Me acompanha novamente a minha esposa e meu filho. Estamos aí cumprindo o mandamento do pastor Ivaldo, não é? Para o qual nos tem escalado. Gostaria de primeiramente parabenizar todas as mães por este dia que foi dedicado especialmente a elas, não é? E lembrar que ser mãe não é simplesmente colocar uma criança no mundo. Ser mãe não é simplesmente gerar um feto no seu ventre. Ser mãe é criar um cidadão. Ser mãe é educar uma criança e entregar para a sociedade um jovem formado, com princípios, com valores, com moral. Isto é ser mãe. Então, este dia se refere a vocês, que cuidam, que educam, que formam crianças e entregam para essa sociedade tão decaída, tão apodrecida, essas crianças, estes jovens de altíssimo valor, dos quais este mundo não é digno. Então é para vocês, mães cristãs, para vocês, mães genuínas, que este dia é uma homenagem. Hoje nós vamos ter uma pequena meditação sobre as asas das águias. Asas das águias. Eu fico sempre imaginando, como as nossas pregações agora estão ficando gravadas, né, na internet, e eu fico imaginando, irmãos, talvez algum teólogo que fica nos assistindo, né, pensando, vamos ver o que é que esse povo estranho está falando. Porque é assim que eles nos enxergam, né? Vocês viram aí no programa de rádio o pastor Joaquim expressando. É assim que eles nos veem, como seitas, como heresias, um povo estranho, uma palavra estranha, um profeta estranho. E hora ou outra, alguns deles vão nos observar. Isso é fato. Podem não mostrar isso para os outros, mas nos observam secretamente. E eu gosto de ficar imaginando, né, eles observando os títulos das mensagens e os temas das nossas pregações. Pouco tempo atrás eu falei aqui sobre alimento de ovelha. Já falei também sobre ser ovelha. E hoje vou falar sobre asas de águias. Eu imagino um grande teólogo culto, estudado, observando isso, ele poderia pensar, né? Mas esse povo só sabe falar de bicho, é ovelha, é cordeiro, é águia. Então poderia dar motivo para eles rirem de nós, né? Mas eu fico imaginando, nós estamos em boa companhia, porque João Batista só falava de animais, só falava de machado, de lenha. Jesus falava de semeador, era de cordeiro. O irmão Brana só trouxe palavras que se referiam às coisas naturais, à natureza, aos animais, e nós podemos ficar contentes com isso, porque é muito melhor pregar sobre as criações de Deus do que pregar sobre teologia, que é invenção de homem.
Então nós ficamos alegres com a simplicidade das nossas pregações. Então não ficamos tristes de falar só sobre bichos, não. É muito melhor falar da criação de Deus do que falar de coisas inventadas por homens. Então nós vamos ficar de pé. Vamos ler a Escritura aí em Deuteronômio, capítulo 32. Vamos ver o que Josué estava falando ao povo de Israel. Deuteronômio 32, versículos 1 ao 12. Leiamos, então. Último cântico de Moisés. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei, e ouça a terra as palavras da minha boca. Goteja a minha doutrina como a chuva, destile o meu dito como orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas d'água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, dai grandeza ao nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Corromperam-se contra ele seus filhos eles não são. A sua mancha é deles, geração perversa e torcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco e ignorante? Não é ele teu pai que te adquiriu e te fez e te estabeleceu? Moisés bradando contra o povo de Israel, que se rebelou. Lembra-te dos dias da antiguidade, atenta para os anos de muitas gerações, pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças às nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, pôs os termos dos povos conforme ao número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a corda da sua herança. Achou-o na terra do deserto, e num ermo solitário cheio de uivos, trouxe-o ao redor, instruiu, guardou como a menina do seu olho. Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhotes, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Deus eterno, maravilhoso Pai, agradecemos pelas palavras que o Senhor deixou neste livro sagrado e pedimos humildemente que o Senhor possa vivificar uma porção delas no nosso coração nesta noite. Que o Senhor possa escrevê-las em nossos corações, para que possamos voltar, ó Deus, meditando nas Tuas maravilhas, nas Tuas leis, na Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. Asas de águias. Nos últimos 2 versículos que nós lemos, Moisés estava se referindo a Deus como uma águia. Assim como a águia agita o seu ninho, Deus promove as suas ações com o seu povo. Assim como a águia protege os seus filhotes, as suas crias, Deus guarda os seus filhos e os mantém seguros. Mas não os mantém seguros presos no chão. Não os mantém seguros presos dentro de uma gaiola. Deus trata com seus filhos, ensinando eles a voar como águias. É assim que Deus sempre tratou com Israel e agora trata com a noiva gentia. Eu vou citar aqui alguns parágrafos na mensagem As Águias de Deus. Começando aqui no 46, eu vou contar uma história, um relato longo do irmão Brana, mas eu peço que você preste muita atenção no que é que ele está descrevendo
e vá imaginando a cena na sua mente. Tudo que ele for descrevendo, você imagina aí, que isso vai te ajudar a prender a sua atenção neste relato do irmão Branham. E você vai ver que coisa tremenda. Ele disse: eu nunca esquecerei um ano que havia nevado. Foi em meados de outubro, quando a estação chegou. E se nevou lá em cima, nas montanhas. Ora, talvez em outubro havia uma tarde muito bonita. Talvez outra hora estava nevando. Então chovia e então o sol aparecia. Apenas uma mudança de tempo. Mas então, quando a neve chega, ela faz com que o alce e o veado saiam, aqueles grandalhões que ficam lá em cima, afastados do barulho da civilização. Isto faz com que eles desçam até o vale. É aí onde você geralmente obtém os troféus de caça, não é? As maiores caças eram obtidas nessas épocas do ano. Neste ano, a neve não tinha chegado ainda, e eu estava bem lá em cima. Eu havia deixado o meu cavalo há muitas milhas atrás, e o havia amarrado, dando-lhe espaço suficiente, e um pouco de feno para que pudesse comer. E eu havia andado ao redor de toda a floresta ali, em cima, olhando. O irmão Branham estava caçando. Naquela tarde apareceu uma tempestade varrendo as montanhas, e o barulho dos trovões e os relâmpagos relampejando, e eu fiquei atrás de uma árvore, e fiquei ali de trás da árvore até que a tempestade acabou, descendo através da floresta. Tinha havido uma derrubada ali, e eu estava de pé atrás da árvore, esperando que a tempestade passasse, e estava pensando. Eu havia deixado meu rifle encostado na árvore. Então, quando a tempestade acabou, eu estava pensando em Deus. Interessante, né? Quando a tempestade passou, o irmão Branham estava pensando em Deus. Ele não estava murmurando, dizendo: mas que coisa, justo no dia que eu estou caçando, tinha que dar uma tempestade dessa. Ele não estava preocupado com seu cavalo, que ele tinha deixado amarrado muito distante dali. Ele não estava preocupado em pegar um resfriado por causa daquela tempestade. A tempestade passou e o irmão Branham estava ali pensando em Deus. Reflita bem a respeito disso. O que é que você pensa quando as tempestades atingem a sua vida? Aonde é que vai parar a sua mente quando você está enfrentando uma tempestade? Depois que ela passa, você está pensando em Deus? E eu estava de pé atrás da árvore pensando, eu havia deixado meu rifle encostado na árvore, eu estava pensando em Deus. Quão maravilhoso Ele era. Não é só pensar em Deus durante a tempestade, é pensar em quão maravilhoso é Deus. É louvar a Deus durante as tempestades, imaginando quão grande Ele é. É como que pensar: eu não sei como é que Deus vai me livrar dessa tempestade, mas eu sei que Ele é tão grande, tão poderoso, que Ele já me livrou. Eu não estou vendo a solução do meu problema agora, mas eu sei que Ele já me deu a solução do problema. O irmão Branham nos faz uma analogia de um barco que está no meio de um mar tempestuoso e às vezes se levanta uma onda que você pensa que ela vai passar por cima do barco. E você pensa, ou o meu barco vai passar por cima da onda, ou então ele vai passar por baixo dela, ou seja, vai afundar. Mas aí vem Deus e faz você passar pelo meio da onda e chegar do outro lado. É assim que Deus faz as coisas. Ele abre as portas onde não tem porta para passar. E por isso nós vamos ficando meio que como Davi. Ele simplesmente, quando o problema chegava, Davi simplesmente parava e dizia: de onde me virá o socorro?
Meu socorro virá dos meus próprios esforços? Os meus amigos poderosos vão me socorrer? O meu dinheiro vai me socorrer? O meu exército vai me socorrer? Não. Davi se assentava e dizia: meu socorro vem de cima. E esperava a solução do problema. Nós ouvimos hoje de manhã com o pastor Ivaldo: quando você cruza os braços, Deus age. Mas quando você está lutando e pelejando, ainda que não dando conta e se esforçando é aquela coisa, às vezes até murmurando, Deus está somente esperando você se entregar. Quando você se entregar, Ele vai agir. E vai abrir uma porta onde você não via a porta. Então lá estava o irmão Brana. A tempestade passou e ele estava pensando em quê? Em quão maravilhoso é Deus. E quando a tempestade estava passando, os ventos frios apareceram e congelaram a maior parte da água sobre as sempre-vivas. Deve ser uma planta, não é? Sempre-vivas, alguma flor. E elas estavam congeladas como que pingentes de gelo pendurados. E então, quando o sol apareceu lá atrás, no oeste, eu podia ver o sol apenas espreitando através da fenda da montanha e parecia como o olho de Deus. Eu sempre gosto de observar o sol depois de uma chuva, depois de uma tempestade. Você pode notar isso, que depois da chuva, a luz do sol fica dourada. Isso deve ser por causa da umidade que ficou no ar, ou das nuvens, eu não sei. Mas é uma luz dourada, uma luz gostosa. É o melhor momento para você tirar fotos. É logo depois de uma chuva, que aquela luz dourada torna as cores mais bonitas. E ali o irmão Brana, desfrutando daquele momento na natureza, a tempestade passou e ele contemplou aquela luz dourada, ele viu o sol ali atrás de uma montanha e ele pensou que aquilo fosse o olho de Deus, de tão bonito que era. Você sabe que Deus está em todas as partes. Você simplesmente pode vê-lo em todo lugar, se você apenas procurar por Ele. Você está procurando Deus aqui neste culto? Então você verá Deus aqui neste culto. Ele está em todas as partes e para vê-lo é preciso procurar por Ele. Mas você vai vê-lo. Ele estará ali. Você tem que vê-lo. Ele estará ali. Ele está aqui neste momento. Se você apenas olhar ao redor, você o verá. Nós sabemos, se você veio até aqui procurando alguma coisa para criticar, você vai encontrar. Se você está assistindo a gravação deste culto na internet, e está assistindo com o intuito de encontrar alguma coisa para criticar, tenha certeza, você vai encontrar várias. Você vai encontrar motivos para criticar. Mas se você está assistindo, buscando a Deus, com a intenção de ver Deus, você vai ver a Deus. Basta procurar por Ele. Você o verá. Então, quando eu estava ali de pé, eu olhava para aquele pôr do sol e eu levantei as minhas mãos e disse: ó grande Deus Jeová, o teu olho tem corrido de um lado para o outro através da terra. Nasceu no Oriente, se pôs no Ocidente. O olho de Deus varreu a terra, de leste a oeste, como todos os dias. Logo então eu ouvi o chamado de um alce macho. Ele havia se dispersado do rebanho na tempestade, e ele estava fazendo um som muito agudo assim, e eu ouvi responder aqui em outro lugar. Lá em cima, de outro lado da montanha, um velho lobo cinzento começou a uivar, e a companheira respondia lá embaixo:
Eu olhei através de um vale, de uma montanha na divisa, e ali havia um arco-íris. Seja onde fosse que eu olhasse, ali estava Deus. Ali estava Deus. O irmão Branham estava tendo uma experiência tremenda. Você perceba que enquanto ele vai contando, ele vai relatando este acontecido, você vê que a coisa vai esquentando, né? No início ele estava só pensando em Deus, e de repente ele já estava orando, e de repente para todo lugar que ele olhava ele via Deus. Ou seja, o irmão Branham estava tendo uma comunhão com Deus naquele instante. O mesmo que nós estamos tendo agora, porque quando nós estamos em comunhão com a palavra, nós estamos em comunhão com Deus, porque Deus é a palavra. E o irmão Branham ali, durante aquela comunhão, ele começou a ver Deus em tudo. E que isto sirva de lição para nós, porque às vezes a gente vai se acostumando com os cultos e deixa de ver Deus nos cultos e passa a encarar aquilo como simplesmente uma tradição, uma coisa mecânica, uma obrigação. Mas você tem que ver Deus em cada palavra. Quando lê a Bíblia, você tem que ver Deus em cada versículo. O irmão Branham chega a dizer, se você lê um versículo e não vê Jesus Cristo ali, volte e leia novamente. Agora, é difícil a gente ver Deus nas cidades, não é? O irmão Branham estava aqui no meio da natureza. Não tinha ninguém ao lado dele, ele estava sozinho. Não é à toa que ele era o espírito de Elias se manifestando, porque Elias, Eliseu, João Batista, todos eles foram homens do deserto. Não eram homens da cidade, não eram homens dos palácios, dos templos, das universidades, eram homens do deserto. Os primeiros cristãos eram homens do deserto. Eles saíam do meio das cidades e se isolavam para ficar sozinhos com Deus. E é essa isolação que nós estamos perdendo. Neste mundo sobrecarregado de informações, a gente está sempre inundado pela sociedade, inundado pelas informações, pelas propagandas, pelas fotos e tantas outras coisas. Está difícil a gente se isolar com Deus nesse mundo. Mas nós podemos fazer isso dentro dos nossos lares. Separar um tempinho ali e fazer do seu quarto um deserto onde esteja só você e Deus. Fazendo da mesma forma que aqueles primeiros cristãos fizeram. Irmão, quando está só você e Deus, você vai começar a ver Deus em tudo, igual o irmão Branham estava vendo aqui. Mas é preciso isolamento. É preciso um momento de meditação íntima com Deus. Só você e Ele, o Criador do universo. Imagine você como é difícil ter uma audiência com o prefeito da cidade, né? Só você e ele. Ainda que você consiga uma audiência, ele não vai ter toda a sua atenção para você. Ele vai fingir que está te escutando, mas vai estar ali no celular resolvendo algum problema. Mas quando você está com audiência com o Criador do universo, acredite, a atenção dele está toda em você. Às vezes acontece ao contrário, é a nossa atenção que não está totalmente com ele. Às vezes é durante um culto, nós estamos tendo uma audiência com o Criador do universo, mas estamos distraídos com outras coisas, enquanto ele está com toda a sua atenção dedicada a você agora. Ele está lendo cada pensamento que você tem. Ele está lendo cada intenção do seu coração nesse momento. Ele está com atenção totalmente, 100% em você. E se você souber aproveitar essa atenção, como aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus, Jesus parou. E a despeito daquela multidão que estava em redor dele, ele voltou a sua atenção 100% para aquela mulher.
esqueceu todo mundo que estava ao redor e teve ali uma conversação com ela. E naquele momento era só ela e ele. Oh, glória a Deus! Naquele momento ali era um relacionamento entre Deus e ela, indivíduo a indivíduo. E que nós possamos ter esses momentos na nossa vida. Ele com toda a sua atenção para nós e nós com toda a nossa atenção para Ele também. Porque é daí que vem os milagres. Foi ali que ela recebeu a sua cura instantânea. Foi quando ela teve ali uma relação com Deus, onde os dois estavam intimamente conectados. Tenha a sua relação com Deus. Tenha o seu momento de solidão com Deus. E você vai ver como é que as coisas vão mudando. Como o irmão Brana tinha esses momentos. É maravilhoso. Então, seja onde fosse que eu olhasse, ali estava Deus. Mesmo que é tão difícil ver Deus na cidade, ver Deus na sua escola, ver Deus no seu trabalho, ver Deus na sua rede social, às vezes você é que tem que ser a testemunha de Deus, onde você estiver. Lembre-se que o irmão Brana disse que nós somos cartazes. Isso mesmo, você é um cartaz. O que é que está escrito no seu cartaz? Jesus está voltando? Ou é outra coisa? Pense bem nisso antes de fazer alguma postagem na sua rede social. Você é um cartaz. E o que é que está escrito no seu cartaz? Quando as pessoas te observam, será que é o fruto de alguém que esteve sozinho com Deus? Ou é alguma outra coisa? Irmão Brana disse, a minha mãe é meio índia. Ela veio das reservas dos índios Cherokee. A sua mãe recebeu uma pensão. A minha conversão nunca tirou aquilo de mim, aquele amor pela natureza. Há algo sobre as florestas e o campo que eu amo. Quando eu ouvi aquele velho lobo uivando e a companheira respondendo, lágrimas começaram a descer por minha face. Ele começou só com um pensamento em Deus. De repente ele estava orando. De repente ele estava vendo Deus em tudo. E de repente ele já estava chorando. Eu ouvi aquele velho alce gritando ali em cima pelo seu rebanho, e o seu rebanho respondeu. Sabe por que o irmão Brana ficou tão emocionado ao ver os animais clamando e o outro respondia? É porque ele disse, um dia Jesus Cristo vai voltar e ele vai clamar pela sua igreja e a sua igreja vai responder. E haverá um encontro com ele nos ares. Esse é o arrebatamento para o qual nós estamos nos preparando. E o irmão Brana viu essa aplicação espiritual ali, naquele momento. Eu olhei para o arco-íris e disse, sim, aí está Deus. Ele é o alfa e o ômega. Ele é as cores, o pacto do arco-íris. Deus está em todas as partes se você apenas procurar por Ele. Eu fiquei tão feliz que apenas levantei as minhas mãos e as lágrimas desciam por minha face. E eu corri ao redor daquela árvore. Veja que o irmão Brana já começou a correr, com as mãos levantadas. Não precisou de um hino, não precisou de uma pregação de 2 horas gritada, bastou uma chuva. Quem tem a mente espiritual, irmão, consegue fazer um reavivamento em qualquer lugar, por qualquer motivo. Lembre-se daquele homem que foi levado num cinema, né, e começou a dar glória a Deus ali dentro, porque viu Deus se manifestar. Ou daquela outra história que nós conhecemos, que a filha foi dar uma festa ali em casa e teve que esconder o pai dela lá em cima, mas tirou a Bíblia dele, tomou a Bíblia dele, porque ele era muito religioso, e entregou para ele um livro de geografia. Falou, pai, o senhor fica em cima lendo esse livro? E enquanto eu estou dando a minha festa ali embaixo. Ela achou que dando um livro para ele ia esquecer de Deus. Ah, mas estava enganada. Quando ele viu ali que tinha um lugar no mar, que ninguém tinha encontrado fundo,
ele lembrou que Deus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Foi o que bastou. E o homem começou a pular lá em cima e dar glória a Deus, atrapalhando a festa social que estava tendo ali embaixo. Irmão, quem tem a mente espiritual, quem é véu adentro, qualquer coisa é motivo para ele ter um reavivamento, sozinho com Deus. Não precisa ficar pressionando. Fala aleluia, irmão. Fala amém, irmão. Ele sozinho começa a glorificar a Deus. Está ali lavando as vasilhas, soviando um hino, de repente está orando e de repente está glorificando a Deus. Eu fiquei tão feliz que apenas levantei minhas mãos. Eu estava tendo um grande tempo. Ninguém a 30 milhas de mim. Não tinha ninguém, ele estava sozinho. Eu estava apenas tendo um grande tempo. Ninguém a 30 milhas de mim, simplesmente pulando de um lado para o outro e gritando mais alto da minha voz. A civilização nos sufoca. Nós não podemos dizer um glória a Deus dentro do ônibus. A civilização nos sufoca. Mas o irmão Branham tinha a oportunidade de ir para o meio do mato e gritar um glória a Deus na altura que a voz dele conseguia. Honestamente, se houvesse alguém me observando, eles pensariam que alguém do Instituto de Doentes Mentais estava solto por ali. Ele estava realmente parecendo um louco para quem o observasse. Mas eu não estava me importando, eu estava tendo um bom tempo com Deus, eu estava adorando ao Senhor, meu Deus. Não faria nenhuma diferença para mim o que alguém pensasse. Aleluias. Mesmo que tivesse alguém ali observando ele, não faria diferença para o irmão Branham. Ele estava tendo um bom tempo, um tempo de comunhão com Deus. Isso, irmãos, é viver véu adentro. E no meio daquele Pentecostes que o irmão Branham estava fazendo, um sujeitinho apareceu, um esquilo. E nós aqui não temos esquilo, né? Mas o esquilo é um roedorzinho, barulhento. E aquele esquilo saiu ali no galho de uma árvore e o irmão Branham disse que ele estava agitado, ele estava bravo. E o irmão Branham achou que o esquilo estava bravo com ele. Aí ele conversou com o esquilo ali, tentou acalmar o esquilo, mas não adiantou. O bichinho estava realmente agitado, estava bravo. E o irmão Branham pensou, mas não sou eu que estou causando isso aí, não. O que será? O que é que deixou o esquilo agitado? E o irmão Branham começou a observar em redor, né? Porque quando você olha para umas galinhas e vê que elas estão agitadas, pode ter certeza que tem algum predador em redor. Talvez é um gavião dando alguns rasantes por ali, ou alguma cobra que está à espreita. E assim estava o esquilo, agitado, trêmulo, barulhento. E o irmão Branham olhou e de repente, tem uma águia ali. Uma águia imensa estava caçando. E o irmão Branham olhou para aquela águia e ele se perguntou, eu já vi Deus no lobo, eu já vi Deus no alce, eu já vi Deus no sol, eu já vi Deus na tempestade, eu vi Deus no arco-íris. Mas e essa águia aí? Onde é que está Deus nessa águia? E é aí onde nós vamos entrar aqui realmente no assunto. Asas de águia. Eu observei aquela águia, olhei para ela, e o seu grande olhar acinzentado, ela não observava muito o esquilo muito barulhento, mas ela não estava observando o esquilo. Ela estava me observando. Eu pude ver aqueles grandes e enormes olhos me observando, e eu pensei, sim, agora eu posso ver Deus naquela águia, porque ela não está com medo. Há algo com ela que não lhe faz temer. Porque os animais geralmente são bem ariscos, né? E a águia estava ali bem próxima do irmão Branham, mas não demonstrava medo, só estava olhando atentamente para ele. Eu disse, eu vou tentar ver se ela tem medo. Eu disse, companheira, você sabe que eu poderia atirar em você? Esse é o meu rifle, eu poderia dar um tiro em você. Tentando ameaçar a águia, né?
Satanás faz muito isso. Às vezes ele tenta ficar ameaçando a águia de Deus. Fala, sabe, eu poderia acabar com seu emprego. Ou, sabe, eu poderia destruir a sua família. É Satanás falando. Sabe essa enfermidade que você está tendo aí? Eu poderia te levar para a sepultura com essa enfermidade. Satanás gosta de ameaçar as águias. Mas a águia não tem medo. E você vai ver por quê. Quando o irmão Branham ameaçou a águia, ela simplesmente olhou para cima. Eu continuei lhe observando como ela sentia suas asas. Eu disse, agora eu vejo, esta é a razão. Você não está com medo de mim, porque Deus lhe deu 2 asas. E você sabe muito bem que você poderia estar naquele outro galho ali, antes que eu até mesmo ter este rifle em minha mão. Deus deu asas tão poderosas para a águia, que antes do irmão Branham pegar aquele rifle do chão e armar, ela já estaria muito longe dali. E é por isso que a águia de Deus, ela não teme as ameaças de Satanás, porque ela também tem asas. O irmão Branham fala que as nossas asas são a palavra de Deus. É o Novo Testamento e o Antigo Testamento, é a mensagem, é os programas de rádio, é a Bíblia inteira, é a palavra que nós ouvimos, essas são as nossas asas. E se você sente essas asas, como essa águia estava fazendo aqui, o irmão Branham ameaçou. A única coisa que ela fez foi olhar para cima, dizendo, se você tentar me atacar, eu já vou estar lá em cima, antes que você perceba. Irmão, Deus pode nos tirar deste mundo. Nós sabemos que uma grande guerra está vindo, a grande tribulação está vindo, mas as águias de Deus não têm medo. Ele nos deu asas. Antes da bomba atômica explodir, a temida bomba atômica, as águias de Deus já estão muito longe daqui. Muito longe. Ele nos deu asas para sair dessa confusão aqui de baixo. A igreja tem asas que lhe dão segurança. Depois de um certo tempo, a águia voou para o alto para se livrar do barulho do esquilo. Interessante, não é? A águia não tentou fazer barulho para tampar o barulho do esquilo. Isso nos dá uma ideia interessante de como que a águia faz. Ela não se rebaixa ao nível do esquilo. Talvez tenha algum esquilo na sua vida fazendo barulho, te incomodando, mas a águia ela não tenta fazer barulho também para calar a boca do esquilo. Ela somente usa suas asas e voa para longe daquela perturbação. As asas espirituais. Então, se tem alguém te perseguindo, aquela pessoa baixa, que faz tudo para te magoar, não tente responder na mesma moeda, irmão. Use as suas asas, voe para longe daquilo e ore por quem te persegue. Ore por quem te acusa. Ore por quem fala mal de você. Essas são as asas que Deus te deu para vencer esses esquilos deste mundo. A igreja tem asas na palavra de Deus para se livrar das doenças, para se livrar dos espíritos malignos, problemas e iniquidades deste mundo. Use as suas asas, meu irmão. Não deixe as suas asas enferrujadas, suas asas duras. Exercite as suas asas. A águia ela tem muitas características que nós já ouvimos várias vezes. A estrutura do corpo dela é adequada para ela alcançar altíssimas velocidades enquanto ela está caçando. Ela sobe a uma altitude tremenda e desce aquilo, faz um mergulho, como eles chamam, e atinge velocidades altíssimas ali, mas o seu corpo suporta. Ela é capaz de voar através de uma nuvem tempestuosa e atravessar essa nuvem e chegar lá em cima. Irmãos, nós temos estrutura para suportar as tempestades, as provas. Deus nos deu estrutura para suportar isto. Você não precisa ter medo de uma nuvem negra que se aproxima. Você pode ultrapassar ela e chegar lá em cima, onde o sol está brilhando.
A visão da águia é apropriada para a altitude. De que adianta ler a Bíblia e conhecê-la de cor, chegar nas altitudes espirituais, mas não ter visão para enxergar lá de cima? Mas nós estamos vivendo na era da águia, ou seja, a era da visão. Visão espiritual. Você sabe exatamente que tempo está vivendo, você sabe exatamente quem é o seu inimigo, e você sabe exatamente onde está Deus, e é por isso que você está aqui. Isso é visão de águia. É identificar um profeta e obedecer a palavra. A águia tem a capacidade de se renovar. Isso é que é o mais espetacular. Ela atinge uma certa idade e a gente olhando assim poderia dizer: ih, essa águia aí está velha já, está quase morrendo. Ela vai e se isola no cume de um monte mais alto que ela conseguir. Veja só que coisa interessante. Primeiro ela se isola e ali sozinha ela começa a arrancar suas penas com seu bico. Por fim ela arranca suas garras também e até o seu bico cai. De repente nasce tudo novamente. Novas penas, novas garras, um bico novo. A águia se renova. E às vezes nós vamos ficando fracos espiritualmente e olhando para a gente mesmo, a gente pensa: eu estou quase saindo da fila, eu estou quase saindo do caminho. Mas de repente vem aquela coisa e te chama para um isolamento com Deus e você sai renovado. Sai um crente renovado, com mais força, com mais vigor, com mais amor pela palavra. Irmão, se por acaso você está se sentindo assim, se acha que está precisando de uma renovação, tenha um momento a sós com Deus todos os dias. Pega a sua Bíblia e, por mais difícil que seja, deixe o celular longe de você e lê pelo menos um capítulo dela. Vai ser difícil. E no segundo dia, tenta fazer de novo. E vai se esforçando dia após dia. De repente você está forte novamente. Aquilo te dá força, irmão. E logo você está orando, você está lendo e aquilo está ardendo de novo, aquela chama no seu coração. Foi quando Davi orou a Deus: volta a dar-me a alegria da minha salvação. Não é que você perdeu a salvação, você só perdeu a alegria dela. Volte a ler a sua Bíblia e a orar todos os dias, você vai ver a alegria da salvação invadir a sua vida de novo. Essa é a renovação que as águias de Deus têm. Águias enjauladas. O irmão Brana viu uma águia enjaulada. Ele estava passeando com a sua filha num zoológico e viu uma águia ali presa, tentando sair daquela jaula. Ela olhava para o céu, que era o lugar dela, e batia as asas o mais rápido que ela conseguia, e batia o seu corpo contra aquela grade, tentando fugir dali. Mambrana disse que foi a cena mais triste que ele já viu. Lá no parágrafo 78 ele diz: eu pensei que aquilo fosse uma cena triste, mas certa vez eu vi a humanidade que Deus criou à sua imagem, enjaulada dentro de denominações e coisas que não criam na cura divina. Veja que o irmão Brana nem sequer disse que estavam enjauladas no mundo. Ele disse que estavam enjauladas em denominações, com as suas mentes cauterizadas, enjauladas. Não precisa estar lá no mundo, irmão, para estar enjaulado. Tem pessoas enjauladas dentro de igrejas. Sim. Enjaulados em lugares onde elas não podiam estar livres. Os espíritos celestes enviados de Deus neles desta forma, porém estavam enjaulados de tal modo para não poderem sair. Literalmente presos. Tem algo que os prende ali. Eu vejo homens e mulheres andando pelas ruas vestidos imoralmente, em bares encarcerados, onde deveriam ser filhos e filhas de Deus, livres,
batendo com seus cérebros contra algo, tentando se libertar. Tem muitas águias, irmãos, enjauladas por aí, presas em vícios, presas em coisas degradantes, em pecados, e também tem águias presas em sistemas religiosos. E tudo isso a gente pode ajudar, através do nosso exemplo, da nossa vida vivida. A gente vê os jovens aí, jovens que foram criados dentro da igreja e de repente são apanhados aí, na linguagem bíblica, pelo laço do passarinheiro e vão acabar parar numa jaula. Se você pode fazer alguma coisa, irmão, por essas águias enjauladas, faça. Faça. Porque elas têm um clamor para estar no lugar onde você está. Então não é olhar para ela de fora da jaula e dizer, bem feito, eu não mandei você andar por lá. Não, irmão. É olhar para ela com pena. É olhar para ela sinceramente com uma dor na alma, desejando que ela esteja livre. Às vezes nós nos tornamos santos demais e achamos que temos que condenar os outros. E sai por aí condenando as pessoas, como se ela estivesse já sendo enterrada e você jogasse mais uma pá de terra por cima. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Você tem que primeiro olhar para si mesmo e dizer, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus, eu estaria em caminhos piores. E olhar para ela e desejar ver ela novamente na igreja, restaurada a sua posição de águia, livre. Não é olhar para aquele jovem degradado, tatuado, cheio de brincos, e desejar a destruição dele, e desejar que ele vá para o inferno. A alma dele, irmão, vale mais do que 10 mil mundos, e ele gostaria de estar aqui também. Mas está enjaulado lá. Então não condene, ore por essas pessoas, para que Deus dê para elas a liberdade que Ele deu para você. Te libertou da jaula do pecado, te libertou do laço do passarinheiro. Ore por estas pessoas, não condene. Eles gostariam de estar aqui também. Esta é a maneira que acontece com o homem hoje. Você não sabe que Jesus Cristo te libertou? Irmão, vamos sair disto. Vamos para algum lugar. Deus nos fez livres. Não morra de fome. Deus possui bênçãos pentecostais através de todos os céus e recursos impenetráveis da sua bondade. Vamos alcançá-lo. Quem desejar, deixe-o ir. Beba das águas da vida de graça. Essa deve ser a sua vida, não de condenação, mas de convite, convidando as pessoas para se libertarem destas jaulas. Irmão Brana fala também sobre o ninho da águia. No parágrafo 85, ele disse que a águia constrói o seu ninho no alto das rochas. Ela é como a igreja de Jesus Cristo. É a igreja que está assentada sobre a colina que produz a luz. Ela é alta, ela tem altas ambições. Ela deveria ter grandes perspectivas. Porque estamos esperando Deus fazer algo. Quais deveriam ser, irmãos, as nossas perspectivas? É simplesmente ter uma boa vida social aqui neste mundo? É simplesmente ter umas boas posses, um bom salário, uma boa fortuna? Lembre-se que a águia ela faz os seus ninhos no alto. Não é aqui nas coisas terrenas. Ela constrói o seu ninho no alto da rocha. Nós estamos esperando um arrebatamento para fora deste mundo. A águia não faz o seu ninho no chão, na grama aqui no chão. Ela constrói o seu ninho nas alturas. É aí que o crente véu adentro deve estar. Se você chega aqui nessa tarde dizendo, bem, eu subirei, se eu entrar na fila de oração, tudo bem. Bem, se ele disser que eu estou bem, se o Senhor me fizer saber que eu estou curado,
Oh, não tem estas perspectivas assim. Mas diga, porém, se ele não fizer, eu não obterei nada. As suas expectativas são muito baixas. Venha à igreja nessa tarde. Se você está enfermo, diga, eu espero voltar para casa curado. Aleluias. Essa é a natureza da águia. Ela não fica presa às coisas aqui de baixo. Ela não fica presa aos 5 sentidos. Ela faz o seu ninho sempre no alto. A agitação do ninho. Nós vamos encerrar com esta parte agora. A agitação do ninho. Como eu observo as águias? Parágrafo 106. Poucos dias antes da agitação do ninho chegar, a velha mãe subia até ali ao lado daquele ninho. Eu já fiquei muitos dias no calor do brilho do sol observando-as e simplesmente chorando como um bebê. Ver aquela grande mãe águia, elas são enormes. A mamãe águia é maior do que o papai águia. Algumas de suas asas se estendem 14 pés de ponta a ponta. Tem águias que, de uma ponta de uma asa até a outra, elas têm mais de 2 metros de comprimento. São enormes. Ela sobe ali em cima e nada pomposamente ao redor daquele ninho, daquele jeito. Ou seja, os filhotes estão ali no ninho, a mamãe águia sobe e começa a voar em redor do ninho, exibindo o seu tamanho. Ela estende suas grandes asas e grita. E quando ela o faz, às vezes as águiazinhas caem de costas, com o grito daquela mãe águia. Ela quer que elas façam também. Isto é o que ela quer que elas façam. Então elas sobem e ela grita. Por quê? Ela os está treinando a sua voz. Engraçado, o ser humano também faz isso, né? Esses dias agora eu fico observando a minha esposa falando com o nenê. Ela fala angu de cá. Aí o nenê fica se contorcendo todo, querendo falar angu também. Ou seja, tentando repetir o que ele está vendo, né? E de vez em quando sai um A, de vez em quando sai um gu, de vez em quando ele consegue emendar as duas coisas, e é muito interessante. E a águia faz a mesma coisa. Ela fica voando em redor do ninho e gritando. E aí os filhotes imitam ela também. Irmão, quando nós lemos a história de um Noé, aquilo é para nós imitarmos o que ele fez. Quando nós lemos a história de um Moisés, é a águia gritando para nós gritarmos do mesmo jeito. Quando nós lemos a história de um Elias, é para nós imitarmos aquilo. Isto aqui é a voz da águia para nós. É isso aqui que nós devemos imitar. E a águia fica ali, rodeando o ninho e gritando, ensinando os filhotes. Nós estamos no ninho, irmãos, e Deus está nos ensinando as coisas. Bem-aventurado quem tem ouvidos para ouvir e olhos para ver. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É ouvir e praticar. Então a águia está fazendo isso conosco. Está voando em redor e gritando, mostrando as suas grandes asas. Ela quer que elas façam também. Isto é o que ela quer que elas façam. Então elas sobem e ela grita. Por quê? Ela os está treinando a sua voz. Deus está nos treinando para ouvir a sua voz. Aqui está um pobre homem velho, sendo levado pelo câncer, apenas uma sombra, e uma oração é feita sobre ele, e a coisa seguinte é que você vê um grande homem de face corada. Quão grande és tu, quão grande és tu. Milagres, irmãos. Ali estava um homem com câncer, recebe uma oração e na mesma hora a sua cor volta novamente. Isto é a águia gritando para nós. Quando nós lemos a mensagem ali e vemos os milagres do irmão Brana, é a águia gritando para nós,
dizendo: este é o poder que vocês têm. Quando ela bate as suas asas enormes, ela está mostrando: essas são as asas que eu te dei. É isso que ela quer que os filhotes percebam. Em seguida, ela agita o ninho. O ninho da águia ele é construído com peles de animais. Ela forra o ninho ali onde as águiazinhas vão ficar, ela forra aquilo com peles macias. Mas o que ela faz para construir o ninho são espinhos, galhos espinhosos. Mas forra aquilo para ficar macio. Quando chega o momento dos filhotes baterem asas, o que a águia faz primeiro é agitar o ninho. Ela gruda suas garras na beira do ninho e bate as asas com a maior força que ela puder. Para tirar todas as penas daquele ninho, ela arranca aquele forro que ela colocou, aquele colchão que ela colocou, e deixa ali os filhotes pisando nos espinhos. É para doer mesmo. É para eles desejarem sair daquele ninho, sair daquele conforto. E é isso que Deus vai fazer conosco, irmãos. Nós estamos no ninho, Ele está mostrando para nós o poder das asas que Ele nos deu, Ele está mostrando para nós o grito, através de todas as eras da igreja, para nós aprendermos a voar. E em breve Ele vai tirar a espuma, aquela pele acolchoada, Ele vai tirar, e vão ficar só os espinhos. Porque isso é necessário para nós desejarmos ir embora deste mundo. Porque se de repente nós tivermos tudo do bom e do melhor, nós vamos querer que o céu fique aqui mesmo. Para que ir para o céu? Eu estou com uma vida tão boa. Mas Ele vai tirar. Ele vai agitar este ninho, para que a igreja consiga aquela fé de arrebatamento e comece a clamar pelo arrebatamento, assim como o povo de Israel estava clamando para ser libertado do Egito. Ora, como era bom ser um israelita no tempo de José. O israelita tinha todos os privilégios. Por quê? Porque o José era o braço direito do faraó. E o israelita gostava de estar ali no Egito, porque ele tinha muitas regalias, ele participava de todas as festas, ele estava sempre andando no palácio, mas o Egito não era lugar de israelita. O Egito não era a terra prometida. Foi necessário 400 anos de escravidão para o povo desejar ardentemente sair daquela terra, buscar a terra prometida. E se Deus não nos colocar em uma situação espinhosa aqui, enquanto Ele não nos colocar nos espinhos, nós não vamos desejar ir embora. E é por isso que Ele vai agitar este ninho, como a águia agita o seu ninho. Lembre da leitura que nós fizemos, lá em Deuteronômio. Moisés falando que Deus fez o povo sofrer daquela forma no Egito, para eles desejarem sair de lá, assim como a águia. Moisés já comparava Deus com a águia. Ele fará isso, irmãos. Isto é o que Deus faz às vezes. Oh, você pensa alto e tudo sofisticado, você deseja muito luxo aqui neste mundo, não é? Muitas riquezas. Não procure por isto. Você está a 1 milhão de milhas do Pentecostes. O povo pentecostal não procurava por coisas fáceis. Eles venderam o que tinham e deram aos pobres e saíram somente com Cristo. Por que é que os judeus venderam todas as coisas antes da perseguição? Por que é que Jesus disse para eles venderem tudo que tinham? Por que é que os apóstolos venderam tudo que tinham? É porque se eles tivessem posses, se eles tivessem bens, eles iam ficar muito apegados àquilo e não iam suportar a perseguição. Imagine Roma chegando, perseguindo os cristãos, e se eles fossem homens cheios de posses, eles iam ficar agarrados àquilo. Mas como eles já tinham se desfeito de tudo, eles foram para as arenas cantando.
porque já não tinha nada que os prendesse nessa terra. O ninho já tinha sido agitado. E hoje nós devemos possuir uma frota de Cadillacs antes mesmo de sermos espirituais. E o que aconteceu? Algo está errado em alguma parte. Deixe-me tomar o caminho com os poucos desprezados do Senhor. É isso que você quer? Você quer tomar esse caminho com os poucos desprezados do Senhor? São poucos, são sofredores, são desprezados, mas estão aprendendo a voar. E antes deste mundo acabar em guerra, nós vamos voar. É por isso que nós estamos passando por esse aperto. Eu comecei com Jesus. Leve-me em frente sob quaisquer circunstâncias. O povo está com medo do novo nascimento, diz o irmão Branham. Porque o que é que o novo nascimento faz com você? Ele vai cortar as cordas que te ligam neste mundo, uma por uma. Ele vai tirar essas peles macias que te deixam preso neste ninho. E isso é o novo nascimento, irmãos. O povo está com medo do novo nascimento. Este é o problema. Eles têm medo de nascer de novo. Qualquer um sabe que o nascimento, não importa onde ele seja, ele é uma confusão. E se é um grande galinheiro, ou se é um monte de palhas, ou se é um quarto cor-de-rosa de hospital decorado, um nascimento é sempre uma confusão. E as pessoas não desejam ficar em dificuldade. Estão tentando cada vez mais facilitar o parto. Mas não importa o quanto eles se esforcem, o parto é sempre uma coisa, uma confusão, uma agitação. Não tem como eles transformarem o parto numa coisa totalmente organizada. Sempre vai ter sangue, sempre vai ter água, sempre vai ter choro. Isso é necessário para o nascimento. Mas eu estou lhes dizendo, eu não quero encontrar com Deus da minha maneira. Eu desejo encontrar com o novo nascimento do plano de Deus. Não me importa se eu tiver que chorar, gritar, falar em línguas, seja o que for que eu tiver que fazer. Não me importa quantos vizinhos falam a meu respeito. Deixe-me nascer novamente. Aleluias. É isto que nós desejamos. É nascer novamente. Não é a mensagem mais bonita que você vai ouvir. Não é a palavra mais bonita, mais enfeitada que você vai ouvir. Ela pode parecer um pouco amarga, mas é necessário. A águia está agitando o ninho, porque aqui está o povo que vai embora. Caso contrário, estaríamos todos acomodados, vivendo as 1000 maravilhas aqui neste mundo. Muitas vezes o ímpio prospera, mas o eleito sofre. O seu sofrimento é sinal de que o seu lugar não é aqui. Nós estamos no Egito, mas estamos pensando naquela terra prometida, a nova Jerusalém, a Canaã de Deus para nós. Amém? Fiquemos de pé, irmãos. Creio que nós fomos abençoados nesta noite, apesar da simplicidade dessas palavras, não é? Vamos orar a Deus, ore a Deus, agradeça a Ele pelas bênçãos que Ele te deu nesta noite. Se você foi abençoado, agradeça. Quem não é agradecido não merece mais. Nosso amado Deus e bendito Pai, nós te agradecemos pela Tua presença conosco aqui nesta noite, nos mostrando a Deus que há uma terra melhor para nós buscarmos. Há um lugar melhor para onde nós devemos ir. E que pouco a pouco o Senhor vai tirando, ó Deus, as almofadas e nos deixando às vezes pisar em espinhos, mas isso é necessário para nós sermos arrebatados. Nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez ter estado aqui e ter uma audiência com o Senhor, o Criador dos céus e da terra. Agradeço, ó Pai, pela presença de cada irmão.
Agradeço, ó Pai, pela presença dos diáconos, dos técnicos de som, pela parte de cântico. Tudo foi dirigido pelo Espírito Santo. Agradeço pela palavra do Senhor nesta noite e que o Senhor conduza cada um dos teus filhos de volta aos seus lares, meu Deus, meditando nessas palavras e levando disto que foi dito alguma aplicação de bom para as suas vidas. Que o Senhor possa curar aquele que veio aqui enfermo e libertar aquele que veio aqui oprimido. Em nome do Senhor Jesus Cristo é o que nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Abençoe mais o seu irmão e que a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre cada um de vós. Que o Senhor vos abençoe. Eu agradeço muito pela paciência dos irmãos e até a próxima. Deus os abençoe.